e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que nos ajude a entender esta palavra. Nós já ouvimos uma leitura, a primeira leitura, São Paulo escrevendo aos Colossenses, um salmo e o Evangelho, já ouvimos, ela já entrou em nosso ouvido, mas a gente tem que entender a palavra. Pensamos então que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra. Quando a gente entende, a gente coloca no coração, e a gente sai daqui, essa palavra é para mim, isso me mexeu, isso me questionou, isso vai fazer eu mudar de atitude, e eu saio daqui disposto a colocar em prática a palavra. Amém? Principalmente nós que estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, palavra. Então que a palavra de Deus, ou seja, surta frutos em nossa vida nessa tarde. O que Deus quer trabalhar conosco? Quando a gente escuta a palavra de Deus, minha gente, quando a gente escuta a Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, é a carta de amor que Deus nos dá, é aquilo que Deus quer, Deus é Pai, Deus é bom, Deus quer nos colocar no céu. Diga assim para aquela pessoa que está assim: Deus é bom, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus se preocupa com você, você é importante para Deus. Pode dizer, você é importante para Deus, né? Então escute a sua palavra, porque Deus quer corrigir você. Pode dizer para essa pessoa: Deus quer corrigir você. Deus, assim, olha assim com aquela coisa, Deus quer corrigir você, e pelo jeito Ele vai ter trabalho. Diga assim, pelo jeito Ele vai ter trabalho, né? Então para de dar trabalho para Deus e se deixa corrigir, seja obediente, né? Amém? Então o que Deus quer corrigir em nós hoje? O que Deus, numa missa da saúde, São Peregrino? A primeira leitura, São Paulo escrevendo aos Colossenses, chama a atenção duas frases que eu quero destacar hoje, duas frases. Primeiro, é uma comunidade que está vivendo um momento difícil, perseguida, tem muitas filosofias vãs, muitas ideologias, muitas ideias contrárias à fé cristã, à fé católica, e a comunidade preocupada, e Paulo preocupado com eles. Começa São Paulo dizendo: nós ouvimos, desde que recebemos essa notícia. Que notícia? Notícia que eles estão sendo perseguidos, bombardeados de tanta coisa ruim, e de tanta notícia equivocada, né? E São Paulo vai dizer assim, olha só que São Paulo começa: nós rezamos, não deixamos de rezar por vocês. Que bonito isso, é? Não deixamos de rezar por vocês. Antes de dar conselho, se Paulo diz: eu quero que vocês saibam que nós estamos rezando por você. Eu quero que vocês saibam que estamos rezando muito por vocês. E por que nós estamos rezando? Essa é a primeira frase que eu queria aqui destacar nessa palavra de Deus. Por que nós estamos rezando? Geralmente assim, rezando para quê? Para você ter saúde, para você isso, aquilo, para você... Ok, isso é válido. Tudo isso é muito válido, rezar pelas coisas concretas que a gente tem. Isso a gente pode e deve, estamos aqui também para isso. Mas o que São Paulo, por que ele reza? Qual é a motivação da oração de São Paulo? Para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. A vontade de Deus. Se a gente chegar a descobrir a vontade de Deus, minha gente, só que a gente quer fazer a nossa vontade, somos rebeldes, desobedientes, seguimos os conselhos de tanta gente, hoje nessas redes sociais, que é importante, que a gente pode pesquisar, a gente pode aprender, pode ter tanta coisa boa. Tem lá um diário de fé também, que é 3, 4 minutinhos de um tal de é o Evangelho diário, é o Evangelho, uma reflexãozinha, a benção da água, na internet, de um tal de Frei Rinaldo. Nossa, dá para escutar, né? Isso dá para escutar, tem tanta coisa boa, missa transmitida aqui, mas tem tanta... Só que a gente escuta, tem muita gente que segue, tem gente que tem 30, um vídeo viraliza, tem 1 bilhão, 2 milhões, 3 milhões, é ou não é? E a gente vai ver o que é aquilo lá, que é pelo amor de Deus, e como tem gente que segue. Então, o que está dizendo São Paulo? Siga a vontade de Deus, peça para fazer a vontade de Deus, para de ser desobediente, para de querer escutar a voz do mundo, a voz dos prazeres que o mundo oferece, do pecado que ele oferece. Para de escutar isso, escute a voz de Deus. O que vai acontecer domingo em nossa igreja, minha gente? Dia 7 de setembro,
É uma data brasileira. O que vai acontecer no mundo católico cristão? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A canonização de quem? Calacutis, 15 anos. 15 anos, um jovem, patrono da internet. Quando foram pesquisar, porque a igreja é muito sábia, a igreja foi pesquisar, e ela pesquisa a vida de quem quer ser santo ali, ou seja, do candidato à santidade, no caso do Calacutis. Ela pesquisa tudo, porque não pode amanhã depois canonizar uma pessoa e de repente vai descobrir um escândalo dessa pessoa. A igreja jamais vai dizer: olha, me desculpe, a gente se equivocou, a gente não sabia disso. Não, a igreja não faz isso. Por isso que demora. Porque quando a igreja canoniza é para a eternidade. É para a eternidade. E entraram, aqui diz assim, ó, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. E entraram porque ele gostava ele fez um site, os milagres eucarísticos, pesquisou, fez lá, está no ar ainda o site de Calacutis, né? Ele morreu em 2006, 91, 2006, 15 anos, né? Nasceu em 91, 2006. E pesquisaram tudo, entraram no computador dele. E pesquisaram tudo onde ele entrou. Porque você sabe que o computador tem um famoso assim, o histórico de navegação. Sabe disso ou não? Sabia que o celular também tem? Tem histórico de navegação. É só olhar no histórico e ver onde você entrou. Pesquisaram tudo na vida de Calacutis. E não encontraram uma vírgula de que ele entrou em alguma coisa indecente. Nunca, não encontraram nada. Por quê? Porque ele sempre buscou fazer o quê? A vontade de Deus. Rezo para que vocês façam a vontade de Deus. Será que a gente dando o nosso computador para Jesus, será que a gente dando a senha do nosso celular para Jesus, seria assim: Jesus pode olhar? Ou seria um Deus nos acuda? Hashtag pense nisso. O que você está vendo, o que você está mandando, mensagens, as trocas de mensagens. Olha aqui, olha, mas não mostra para ele, olha, mas apaga, tá? Então cuidado, vontade de Deus, minha gente. São Paulo continua, com o discernimento da luz do Espírito, pois olha só, agora que vem a outra parte, dá um cutucãozinho na pessoa, te prepara que lá vem agora, dá um cutucãozinho assim, vai que essa pessoa começa a pegar no sono, né? Se eu ouvir alguém bocejando aqui, eu jogo o microfone daqui, né? Acerto, abriu a boca, o microfone vai entrar. Pois deveis, olha só que vem agora, se primeiro aqui, eu rezo para que vocês façam a vontade de Deus. Então diga para aquela pessoa: faça a vontade de Deus, diga, custe o que custar, faça a vontade de Deus na tua vida. E outra coisa aqui, pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Levar uma vida digna do Senhor. Meu Deus do céu. Eu acho assim, não sei por que eu fui naquela missa hoje, né? Era para ouvir isso. Fazer a vontade de Deus e levar uma vida digna, exemplar. Olha Calacutis, 15 anos, a vida digna. Porque ele nasceu para ser santo. Você também nasceu para ser santo. Diga para aquela pessoa: você também nasceu para ser santa. Você nasceu para ser santo, né? Quando é que você vai, diga assim, pergunte, quando é que você vai começar? Porque você está ficando tarde, hein? Está ficando tarde, o tempo está correndo, hein? Logo você não vai estar aqui. Então, quando é que você vai começar? Vida digna, minha gente. Vida digna diante de Deus. É o propósito. Ele vê, Ele sabe. E é possível. Não é para a gente ficar triste. Isso é possível. Porque não existe outro caminho para o céu que não for assim. De ter uma vida digna, de buscar fazer o que é certo, de corresponder a Deus. Não existe meio termo para Deus, existe o certo, pronto, final.
E se somos filhos dele, ele nos abençoa. O fato de estarmos aqui já é uma bênção de Deus. A gente passa por tantos perrengues da vida, por tantas adversidades, por tantas tribulações, e Deus nos defende. Como é que eu não posso responder para Ele com amor, com generosidade, com dignidade? Esse é o meu caminho, o meu compromisso com Deus, que eu firmo hoje. E vamos ao Evangelho. Olha que interessante. Jesus estava na margem do lago de Genezaré, o lago Tiberíades, o mar da Galileia. As pessoas se aglomeravam, se apertavam ao redor dele para escutar o quê? A sua palavra. Escutar a palavra, que bonito. Como estamos escutando agora, a palavra. Quando a gente escuta a palavra e ela entra em nossa vida, ela mexe com a gente se alimenta, se fortalece, e Jesus é a palavra. Então as pessoas se apertavam para escutar, ouvir a palavra de Deus. Olha o mês de setembro, meus amigos, a palavra de Deus é eficaz, porque tudo aquilo que Jesus falava acontecia. Por isso que é importante se aproximar de Jesus. Se aproxima de Jesus. E aí, Jesus, olha que coisa interessante, alguns detalhes importantes. Aí a multidão, e Jesus queria falar com eles, queria ficar de frente, como eu estou aqui de frente com eles. E a única condição de ficar de frente com eles é colocar eles no barranco e Jesus entrar numa das barcas e ficar lá de frente. O vento até ajudava, o vento propagava o som, não tinha microfone na época, né? O vento propagava, e Jesus sentou, escolheu, tinha duas barcas. Qual barca que ele entrou? Qual barca que ele escolheu para entrar? Qual barca que ele escolheu para entrar? De Pedro, de Pedro. Isso diz alguma coisa para vocês? Não, porque para mim diz muito. Diz, tem muitas barcas por aí. Tem muitas barquinhas por aí. Nossa, tem muitas barquinhas por aí. Ele escolheu entrar na barca de Pedro. A barca de Pedro. Como é que é o nome de Pedro de hoje? Como é que é o nome do Pedro de hoje? Como é que é o nome de Pedro de hoje? Uau! Mais ou menos assim, né? Uau! O nome de Pedro de hoje chama-se Leão. Leão, ele entrou na barca desse leão, desse Pedro. E ali, presta atenção, então, cuidado quando você tem um convite para entrar em outras barcas, tá? Cuidado, ele entrou na barca de Pedro. Ele entrou na barca de Pedro, não se confunda. Hashtag você entendeu, né? Entrou na barca de Pedro, enfim, falava, explicava, enfim, depois, isso para a multidão, depois olhou para os discípulos, Pedro, avança para as águas mais profundas, não fiquemos no raso, Pedro, devemos avançar, crescer espiritualmente, nossa vida é um crescimento, o tempo passa, é uma maturidade humana, mas também é uma maturidade espiritual, devemos crescer, e aí ele disse para Pedro, avança para as águas mais profundas, assim, e lance as redes, aqui que está a coisa, minha gente, lança as redes, assim. Se eu fosse Pedro, eu diria assim, Senhor, hashtag, se eu fosse Pedro, Senhor, dá licença, Senhor, eu tenho o João que é meu sócio, eu trabalho no ramo da pesca há muitos anos, Senhor, eu conheço esse mar aqui de ponta a ponta, estamos de dia, é durante o dia, geralmente, Senhor, se pesca à noite, o peixe sobe para respirar, é o momento que a gente joga a rede e eles vêm, é assim que a gente faz, caladinho, quietinho, não na agitação. O Senhor está mandando a gente lançar a rede durante o dia? Eu entendo de água, Senhor, eu entendo de peixe, Pedro podia ter dito isso para Jesus, Senhor, o Senhor entende de pregação, mas eu entendo de peixe, de pesca. Ele poderia ter dito isso? Claro que podia até com autoridade, mas o que Pedro falou? Sabia que era dia, sabia que era difícil pescar, mas o que Pedro falou? Em atenção a quê? Em atenção o quê? Em atenção o quê? A tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando ele lançou as redes, aquilo ficou entupido de peixe, a ponto de pedir ajuda, né? E aí vem a conclusão, de hoje em diante te farei pescador de homens, ou seja,
Pedro, e olha que a reação de Pedro, quando viu esse milagre acontecendo, ele se atirou aos pés de Jesus: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um nada, eu sou um verme na tua presença, me perdoe, Senhor, né? E olha, o que ensina tudo isso? O que a gente pode aprender? O que é para nós? O que é para nós? Primeiro, não sair. Quer milagre? Quer milagre? Quem quer milagre, levanta a mão. Quem quer milagre, levanta a mão. Quem quer uma abundância de peixe na sua rede, aí levante a mão, né? Quer milagre? Não saia da barca de Pedro. Quer milagre? Não saia da barca de Pedro. Diga para a pessoa do seu lado: não saia da barca de Pedro. Não saia da barca de Pedro, nunca. Se o teu milagre está aqui, o milagre está aqui. Outra lição para a nossa vida. Quer milagre? Quer milagre na tua vida, né? Obedeça. Pedro obedeceu o quê? Jesus, a sua palavra. Obedeça. Ah, mas Senhor, eu conheço de mar, eu conheço de pescaria, eu conheço... Você pode conhecer, mas se não tiver a ordem de Deus, a ordem de Jesus, você pode ter força, mas se esse milagre não vier da ordem de Jesus, não acontece. Você pode ter a experiência que for, a sabedoria que tiver, a experiência nas coisas, mas se você não tiver a humildade de escutar a voz dele, ser obediente à voz dele, pode ter tudo que você tem, isso é tudo que você quer, você é, mas o milagre não acontece, porque é Deus que dá, é Jesus que dá o comando. Lança as redes, obedeça a palavra. Outra atitude, humildade. O que Pedro falou? Senhor, eu sou um pecador. Reconhecer que eu não posso nada sem Ele. Reconhecer que eu não posso nada sem Ele. Diga assim para essa pessoa que está do seu lado: você não pode nada sem Jesus. Você não pode nada sem Jesus. Mas diga de novo agora aquela palavra profética: mas com Ele você pode tudo. Com Ele você pode tudo, né? Com Ele podemos. Quem pode separar do amor de Deus? Quem pode nos separar? Então a humildade de reconhecer, a humildade que temos limitação, mas que quando nós confiamos e entregamos, o milagre acontece.